A prova foi ótima, mas ótima mesmo, relativamente abrangente, exige um pouco mais de técnica em relação às provas anteriores. Tá? Mais conteúdo, por exemplo, teve uma questão que envolveu o conceito de logaritmos, de probabilidade já tinha nas provas anteriores. Tá? A gente pode falar que a prova foi abrangente, portanto, e bem calibrada, tá? Nenhuma questão difícil, como também nenhuma questão excessivamente fácil. Tá? Foi tudo na média, né? Em termos de grau de dificuldade, ou como sempre, como é tradição do Enem, da prova de matemática, leitura, interpretação e intelecção de tabelas, textos, gráficos, né? Isso é essencial na prova de Enem. Não há cálculos excessivos, tá? E em 45 questões, nós tivemos 3 questões que chamam a atenção porque tiveram falhas aí, pequenas no enunciado da questão. Tá? Na questão 165, cobra-se uma leitura de um gráfico e a pergunta não é bem feita. Tá? Então, você pode, na verdade, indicar 3 ou mais alternativas. Tá? Não tem uma resposta única, a gente fica sem resposta nessa questão. Tá? É como se eu falasse, por exemplo, né, perguntasse, eu pedisse para você para fazer uma enquete, uma pesquisa, né, com 10 pessoas, e você retorna e fala que 22%, ou 20% no caso, tá, responderam à sua pergunta, 20% gostariam de participar de algum trabalho com você. E depois eu pergunto para você, né, quanto por cento dessas 10 pessoas, quantos por cento querem participar do trabalho com você? Você não vai saber porque 80% das pessoas não responderam. Você sabe apenas que no mínimo 20%, tá, vão participar. Esse é o problema na questão 165. Então, essa, infelizmente, nós tivemos que anular. Tá? Mas é uma questão em 45. As outras duas, tá, é a questão na prova amarela, a questão 153, 153, que fala sobre o índice de massa corporal. E para não entrar assim, em detalhes assim, numéricos, 153, né? A pergunta é, depois de alguns cálculos, né, e dados, a pergunta é quanto por cento do excesso de gordura uma pessoa tem que perder para ficar na normalidade. Acho que não é bem isso que você queria, porque se eu estou com excesso de peso e eu quero cair na normalidade, então eu tenho que perder 100% do excesso de peso. Tá? Não precisa nem de dados aí. Então teve esse defeito na pergunta. Tá? Ele queria saber, na verdade, a porcentagem sobre o peso total. E, finalmente, a questão sobre água e açúcar. Fazer uma mistura para certas aves entre uma mistura de água com açúcar. Então, em particular, ele quer uma parte de volume de açúcar para cada 5 partes de volume de água. E com isso, com essa mistura, com essa proporção, ele quer fazer um copo, encher um copo dessa mistura e pergunta do volume total do copo quanto tem que ser colocado de água. Aí faltam dados. Tá? Porque você tem que saber que a água, até uma certa parte, o açúcar se dissolve na água. Então você pode fazer essa experiência em casa. Pega um copo, põe água, vai acrescentando o açúcar, mistura, você vai perceber que o nível da água não sobe. Tá? Então, por falta de dados, aí, a rigor a gente não pode chegar numa resposta. Mas nós fizemos o seguinte, admitimos que pudesse somar os volumes. Tá? Aí chega numa alternativa correta, tá? Tudo bonitinho. Tá? Mas nós discutimos entre a gente, teve crítica entre nós mesmos, nós, né, os autores aí do ângulo,
Teve gente que falou que a prova é interdisciplinar. Em algumas questões, o aluno tem que saber mais do que matemática. Sendo uma prova de matemática, ele tem que saber fatos de geografia, de história, senão não chega a uma resposta. E nesta questão, justamente nessa questão que falei, ele tem que negar esse fato da dissolução do açúcar na água. Na FUVEST, por exemplo, essas questões que são interdisciplinares são separadas, são selecionadas, são as primeiras 9 questões, tá? E daí o aluno fica então preparado, porque olha, essa questão não cobra só matemática, você tem que saber matemática, química, ou então física, história, etc. Bom, isso na prova de Enem não é avisado, porque a prova de matemática, ela, pela concepção dela, ela é interdisciplinar, o que é uma qualidade, tá? Mas nessa questão, então, fugiu, escapou.